RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Vamos ver. E agora tá distante, vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai voltar, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Aí. O álcool é isso, pô. Boa noite, amigos. Estamos chegando nesse ritmo, estamos abrindo, né, a nossa resenha dominical. Olha, um domingo com 100% de aproveitamento da dupla Grenal. O Grêmio vencendo ontem o Corinthians por 1-0 lá em São Paulo. O Grêmio que vinha de uma eliminação da Copa do Brasil, mas tem o Campeonato Brasileiro, tem também a Libertadores da América e o Inter numa extraordinária campanha no Campeonato Brasileiro. O que mudou o Inter, hein? Quem se dizia que no início da competição o Inter ia brigar para não cair? Agora, tu que fala. Ia brigar para. Ele não deixa nem eu abrir o programa, hein? E que aí os mais otimistas, inclusive o D'Alessandro, dizia que era campeonato para, olha, vaga na Sul-Americana era para dar a volta olímpica, mas o Internacional aí tá aí, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar disso e muito mais assuntos, né, na nossa resenha final deste domingo. Mário Sérgio Martins foi um dos vice-presidentes naquela época que o Internacional chegou aos grandes títulos, ou seja, Libertadores da América, Mundial Interclubes, né? Depois o Sul-Americano. É verdade. O currículo é grande, né? Juntamente com o Fernando Carvalho. Já viram que o Ribeiro Neto tá aqui, vão tentar se antecipar, não. Porque... Lauro Quadros! Vai cantar o que mesmo hoje? Hoje não? Não vou cantar ninguém. Não vai cantar ninguém. Em primeiro lugar. Segundo lugar, vamos acabar com esse negócio de futebol. O nome agora é Futeclock. Por quê? Pergunta por quê. Por quê? No último minuto, o Grêmio é eliminado da Copa do Brasil. Porque foi eliminado aqui, não foi eliminado lá no Maracanã. Aqui, no último minuto. No último minuto, o Inter assume a transitória, a temporária liderança e está em segundo lugar. É tudo no último minuto, porque futebol são 90 minutos. Sempre quando a rodada era de um dia para o outro, né, Lauro? Sempre dizia, dormiu na liderança. Não, o Inter cestou na liderança. Exato. Cestou na liderança. Por favor, Futeclock. Não é futebol. Vez foi os 52 minutos do segundo tempo. E válido, né? Que a minha idade, 52, a minha idade. É verdade. Porque o São Paulo tinha menos, viu? Representa bem menos. Aparenta. O São Paulo venceu o Chapecoense e manteve a liderança. Tu viu que hoje tu vai falar menos, sabe, em função de quem, né? Tu já pôde perceber, né, Ribeiro? Claro, Marcelo Martins está aqui, não me deixa falar num cara aqui, ó. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Não é só no futebol hoje em dia. O cara tenta. Acho que não vai dar, mas aí tem um último minuto. Que também não consegue, né? Tem que tentar até o último segundo. Cara, Ribeiro Neto e as verdades da bola no Facebook. Já sabe, siga, curta e compartilhe e me aguente se for capaz. Bom, mas no Facebook você também nos acompanha aqui, né? Você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, mas vamos para o mundo. Aí levamos a nossa RDC para o mundo através das nossas plataformas digitais. Jones.
Aí você tem o Twitter, hashtag RDC2Toques, tem também o nosso site www.rdctv.com.br e o nosso Facebook. Aí você manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, enfim, participando, fazendo o programa conosco, e aí as suas mensagens estarão passando no rodapé do seu televisor. É importante que você mande aí o local da sua cidade também, para que a gente possa identificar de onde está chegando a sua mensagem. E pelo WhatsApp, aí é com o Ribeiro. Aí você manda o WhatsApp, a sua mensagem. Aqui, ó, tá comigo aqui, ó. Você manda, porque o Cadu não lê ninguém, né? Eu é que leio aqui as mensagens, tá? Tomara que ele não selecione as que tem. A assessoria de imprensa dele funciona bem. Quer ver? Logo seguir Ribeiro Neto, as verdades da bola, mas vamos lá. E aí o número, tome nota aí, 998-15-9990. 998-15-9990. Do outro lado está Ayrton Rocha, o conselheiro gremista, já foi candidato à presidência do Grêmio também. E vamos saber do Rocha, esse momento do Grêmio aí, enfim, né? Caiu fora da Copa do Brasil, mas tem duas. Aquela história, quem tem três, tem dois. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não sei se tem um ou se não tem nenhum. Sérgio, 15 segundos para ti, porque é a minha estreia, né? É a minha estreia, mas eu não posso vir aqui fazer uma estreia dessa sem fazer duas homenagens. Primeiro ao nosso presidente Márcio Irion, né? Por esse projeto, quando vivemos uma sociedade em dificuldade, quando um grupo nacional demite 800 funcionários, fecha não sei quantas revistas, a gente vê o empreendimento desta grandeza, dessa qualidade, há que se incentivar. Saudar a bancada e especialmente a ti, um parceiro de mais de 20 anos, a quem eu admiro pessoalmente. Sim, como jornalista. Vem de muitos anos, né? E tenho a alegria de ser teu amigo. Isso é muito mais do que essa relação profissional. Muito obrigado pelo convite. Bom, e aqui tem dois. Hoje eu tenho uma vantagem. Cara, o cara que tem cabelo, cara. Não. Aí é brincadeira, cara. Ribeiro Neto, ele especialmente cortou o cabelo pro programa de hoje. É verdade. Olha só. Maravilha. Gastei o que não tinha, Mário, só no cabelo, hein? Não, gastei o que não tinha, Mário. Bom, o importante não é o que ele tem fora da cabeça. Opa! O importante é o cérebro. Não há dúvida. Do Ruschel, que é muito mais. Os dois hemisférios, neurônios. Dois que tem? Dois. Já que tu fizesse saudação ao nosso presidente, a primeira dama sempre acompanha ele, né? Na verdade, a saudação era a família, Irion, né? A saudação é para quem manda sempre. É verdade. Tá certo. Vamos lá. Fabrício Correia. Fabrício, boa noite. Tem reclamação. O Internacional andou reclamando hoje, hein? Roberto Melo, vice-presidente, que estão marcando pênaltis pro Internacional. Mas o Inter hoje ele contou com o bom senso do Leandro Bizio Marinho com a questão do tempo. Ele acrescentou 2, 3, 4 e assim foi. Mas muito bem recuperado o tempo. O Paraná estava exagerando na cera. Teve gente que até disse, mudou o regulamento agora? Não é mais 45, né? O Lauro Quadros estava brincando que futebol é 90, faz muito tempo que não é mais 90, Lauro. Bom, é verdade. Agora é 95, 98, às vezes 100 minutos. Bom, mas mas eu quero que ele explique hoje que negócio é esse, que pegaram o Santos e fizeram assim do Santos na Copa do Brasil, né? Eu quero que tu me explique qual é o critério de um cara que dá 1 minuto a mais por causa da falta do time local, e antes de terminar esse minuto, ele encerra o jogo quando o time adversário está na cara do Estava gol. atacando, aquele lance é emblemático. Isso eu quero que tu me explique. Mas, Ribeiro, não tem explicação. Como não tem? O árbitro errou porque ele errou tecnicamente, porque ele errou na sua coragem. Coragem, e exatamente. Acabou prejudicando o bom andamento e a legitimidade do resultado. Posso contraditá-lo? Pois o Santos faria o gol pelo que parecia. Ia pro gol. Tinha chance. Só para localizar. Eu só queria falar do tempo ali. Quarta-feira na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, quer dizer, a última bola do jogo, onde o Santos atacava e a probabilidade de como disse o de Mário, gol era grande. Como disse o Mário, situação clara e manifesta de gol. Eu quero direito à tréplica, por favor. Eu falei 90 minutos, o nosso simpático Fabrício discordou, é um programa democrático, e disse que hoje em dia não são mais 90, pode ser 98, 100 e tal. E eu quero, ele fez, e eu contraponto. O contraponto. E eu quero dizer o seguinte, continuam 90 minutos, não é por teimosia que eu estou dizendo isso. O telespectador é muito inteligente, a telespectadora, e tu vais me entender, é que é o seguinte... Se os caras estão tomando água no meio do primeiro tempo, se eles estão tomando água no meio do segundo tempo, aquilo não está sendo jogado. Jogados são os 90 minutos. Porque se o cara desconta... Por que ele não é desconto? Acréscimo. Por que ele deu o acréscimo? Porque o jogo estava parado.
E se o jogo estava parado, não conta. São 90 minutos. Gostou ou não? E uma outra discussão também. Tá brilhante como sempre, Lauro. Tá brilhante. Mas no primeiro tempo, ele não recuperou nem os 3 minutos, nem a cera que fez o... Né? Muita cera. Acho, é muito. Muita cera. E o goleiro faz cera durante 90... Todos fazem. Não, e leva um Todos cartão... Mas eu não concordo. Todos fazem, mas eu não concordo. E leva o cartão... No final do jogo, que não adianta. Adianta pro outro time. Que ele na hora jogar. da cera não está vendo o jogo. Portanto, 90 minutos. Me permita só um pouquinho. Uma Fabrício, isso aí ficou muito caracterizado no Mundial, né? Claro. Não tivemos uma partida com menos de 5 minutos de desconto. Isso aí. De acréscimos. De acréscimo. De acréscimo. Lauro, eu digo que difícil não é ter opinião, difícil é ter coerência com a tua opinião. Eu vou lembrar um Grêmio e Caxias aqui, quando um colega teu deu 8 minutos pela primeira vez, foi um precursor e foi chamado de tudo. Como eu não policio, jornalista, o que disse na época não me interessa, eu só quero lembrar que ali, aquele árbitro que deu 8 minutos ficou historicamente sendo citado de gremista, porque deu 8 minutos no Grêmio e Caxias e o Grêmio fez o gol, né, Carlos? Nos acréscimos. O Grêmio fez o gol nesses acréscimos. Então os acréscimos deveriam ser, como diz corretamente, sempre acrescidos, a palavra é uma redundância, se não se jogasse, tem que se jogar. Não, mas tá certo, nós estamos discordando. Eu só não estou concordando no primeiro tempo de hoje, onde além dos 3 minutos que parou para tomar... Jogados são 90 minutos. Jogados são 90 minutos. Nas 17 regras são. E uma outra questão bem curiosa que tem agora os estudiosos do futebol, tem gente propondo que o futebol profissional seja agora disputado em 4 tempos de 20 minutos. Para o jogo ficar um pouco mais dinâmico. Vai mudar demais o esporte. Eu só estou colocando o que eles estão pensando. Muda demais. Já mudou por eu acho velocidade, que daqui a um ideia tempo do que? pode se Ideia da pensar nisso. FIFA? Da FIFA? Isso. Da FIFA? Tem gente pensando já nessa hipótese. Não tem nada que fazer lá para não ficar pensando. Eu prometo que hoje Como diria o Lauro, sexo nem pensar. Não, nada. Eu prometo que hoje eu vou falar pouco, tá? Mas, por favor, tu pediu, tá cheio de mensagem aqui. E ali também, Ribeiro né? Neto, né? E ali também, aqui, a nossa live. Por isso que é importante, Ribeiro, viu? A nossa live aí também, o nosso Facebook. É importante que você compartilhe também, né? Para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa, a programação da nossa RDC TV, que é uma TV, olha, de estado genuinamente gaúcho, com mais de 30 programas com produções locais, produção do Rio Grande, focado no Rio Grande. Claro que através das nossas plataformas digitais a gente leva para o mundo. Mas é importante que você compartilhe, porque nós estamos há pouco mais de um mês no ar. Há pouco mais de um mês no ar. Então, importante que você vá compartilhando aí para que mais pessoas aí. Nós tivemos números fantásticos. Já aí. pensou com 9 meses no ar? 9 meses no ar. Nasce. Que loucura. Nasce, né? Para a gente ter uma ideia, menos de esses números foram levantados no final do mês, né? No último dia do mês. Mais de 1,5 milhão de pessoas nos assistiram em pouco mais, não chegou a completar um mês aí. Mais de 1,5 milhão de pessoas nos assistiram. Esses números já são outros. Eu queria fazer o elogio ao Odair Hellmann. Não que ele precise, porque agora ele está bem, né? O brabo era elogiar o Odair Hellmann quando ele estava com a corda no pescoço. Né? É verdade. Antes do Grenal da Arena. Mas assim, ó, tem uma coisa que eu acho que ele está muito centrado, e isso aí é fundamental para quem está surpreendendo, né? Eu brigo muito com meus seguidores, dizendo o seguinte, bom, o Inter... Deixa eu fazer um parênteses para ti, que teus seguidores não são só no estado, são fora do estado também. Sim. Já passou ali, já passou, mas deixa eu ler aqui, ó. Olha só, o Rafael Melo, boa noite, ligado diretamente de Curitiba, sigam Ribeiro Neto e as verdades da isso aí, os caras são fogo, né? Eles são muito guerreiros. Tu acha que dar pau no Odair antes e elogiar agora é oportunismo? Não há dúvida. Mas às vezes pode ser um oportunismo sadio, assim, não é um mal, entendeu? É uma realidade. O próprio torcedor do Internacional, na sua grande maioria, queria a cabeça do Odair Hellmann. Lembra? Só a cabeça? Por enquanto. Mas depois viu com o tempo que ele estava fazendo um trabalho que era muito mais importante, que é a colocação do Inter no campeonato hoje. E ele é querido. Ele é um cara legal, é o Papito. Eu sempre disse o seguinte, também sendo criticado por mim, eu não vou me fazer de rogado aqui, né? Pode parecer, viu, Marcelo? Pode parecer o quê? Não, eu gosto de Paulo, eu gosto de Paulo Renato. Renato tu gosta. Mas assim, eu posso parecer prepotente, mas eu não sou, entendeu? Eu não sou. Então assim, ó,
O Odair Helma, a grande missão que ele tem nesse período do Internacional, seu Ruschel, seu Fabrício, é o que ele provavelmente vai deixar para o futuro. Que é uma coisa que o Inter não tinha há 3, 4 anos, que era um jeito de jogar. Desde o tempo do Diego Aguirre. Então, esse trabalho que ele fez e está fazendo é muito mais importante que uma eventual colocação da equipe num campeonato. E o Filipão, que toda hora 7-1, Filipão 7-1, agora me ajuda 5 partidas. 4 vitórias e um empate. Sobre o Odair, eu só queria fazer uma observação que eu acho que alivia um pouco o peso das críticas que recebeu. Na verdade, quando tu critica o resultado da obra. Porque é nós que não estamos lá, cada um tem a sua atividade profissional. Eu não estou no Beira-Rio assistindo os treinos do Internacional. Essa informação mais íntima é quem faz essa cobertura que pode nos dar os hits. Então, às vezes, teu time não está ganhando, mas tu vê que o treinamento é bom, tu vê que o grupo está comprometido com o resultado da obra, então tu podes esperar e dar esse tempo. E isso sinalizava que o trabalho do Odair ia crescer. Agora, lógico, o clube grande tu tem um nível de exigência muito forte. Então, não estava ganhando, a pressão era tem que ganhar. Não, ninguém sobrevive sem resultado. Mas o que se via no vestiário, contrário senso, Ribeiro, só para te dizer, tem muito técnico que está ganhando e a gente conversa nos bastidores para mas a pressão maior... Não entende nada, mas o cara não entende nada. A pressão maior em cima do Odair era pelo seguinte sentido. O Internacional vinha de uma segunda divisão, onde nem o título conquistou. Mas o clube grande tem pressão sempre, ninguém tem essa coisa mas era desconfiança. O Internacional queria quem? Abel, era o técnico do Internacional, era o técnico dessa direção. E aí, o Abel naquele momento não ia largar o Fluminense, ele não, essa característica de não abandonar o barco na metade do caminho. E aí, pelas circunstâncias, o Odair acabou subindo. E tem gente que talvez agora parem de criticar o Odair, porque o Odair, eu sempre falei, ou seja, ele tem todos os requisitos para se tornar um grande técnico, está mostrando isso. O que é, Ribeiro? O que está passando ali? Lê ali. Não é. Eu quero saber se o Ruschel e o Ribeiro estão ganhando. Ruschel, os bonitos do programa. Os bonitos do programa. Olha aí, ó. Os bonitos do programa. Os tricolores da bancada, Ruschel e Ribeiro Neto. Tá legal isso aí, Ribeiro. Os tricolores, ó. Mas o meu apelido é Rigrime Neto, né? Mas dizem que, bom... Enfim, sobre o Odair, teve um cara que teve o peito de me dizer, lá no começo, pô, não pegaram o Abel, pegaram o Caim. Aí eu olhei pro cara. Para aí um pouquinho. Mas eu quero dizer, se a gente analisasse, o Odair tinha todos os requisitos para se tornar um técnico, mas claro que os resultados, isso acontece com os resultados que o Odair está obtendo agora. Ou seja, ele era um técnico que passou por todas as categorias de base, ele era um técnico estudioso, era um técnico com gestão de vestiário. E futebol hoje é estudado. Olimpíada, onde ele trabalhou exatamente com os principais jogadores brasileiros do futebol europeu. Mas não quer dizer nada, né? O cara que ganhou a Olimpíada está desempregado. Quer dizer, ele tinha os requisitos. Agora, claro que isso adquire com os resultados. Mas o que ele disse na entrevista hoje foi muito pé no chão, né? Ciente de uma realidade. E assim, o que é a diferença que eu faço? E é inevitável essa diferença, porque ainda bem que ele sabe disso. Falou do Renato, Lauro. Sim. Meu grande ídolo. Tu é meu ídolo, Lauro. Tu é meu ídolo. Espera o Cacá chegar para te falar. Não, o Cacá não quer brigar com ele. Espera ele chegar. O Cacá não briga com ele. O Renato tem esse jeito pachorrão, assim, né? Marrento e tal, porque ele tem uma história por trás, entendeu? Ele pode se dar o direito, né? Porque ele tem um histórico e tal, de vir aqui falar, né? O Grêmio ganhou por 1-0, legal, baita vitória, mas para ele foi uma noite de gala. Claro que não foi, né? Mas a vitória foi muito importante, entende? O Grêmio está oscilando, o Grêmio está um eletrocardiograma, mas tudo bem quando ganha, é o cara, quando perde não é, mas o Renato é desse jeito. Mas só que ele tem estofo. Mas o Renato vai ser sempre assim. E o Odair é um emergente. Mas quando eu falei em oportunismo, é que ninguém é obrigado a adivinhar o que vai acontecer com o Odair ou com quem quer que seja. Mas às vezes dá para tu sentir antes. Por exemplo, tem um cara cujas iniciais são LQ. Conhece alguém com essas iniciais? Conheço, Lauro Quadros. LQ. Esse cara disse 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, num exagero, ele reconhece que é um exagero, que o Everton joga o que o Luan pensa que joga. O Luan até meteu. Mas nós temos que analisar, só um pouquinho, nós temos que analisar o porquê que...
Duas coisas em relação ao Odair. Aqui, ó. Eu fui das pessoas que no começo do ano achava que não devia ser ele. Disse um programa nosso em outra emissora, disse que isso. Bonito, que disse bonito. isso e que nem... Deixa eu ver a tua língua que tu mordesse ali. Não mordi ainda. Não. Tá. Mas coincidentemente também, sobre o que o Ribeiro Neto disse em relação da organização do Inter, que vai ficar para o futuro, também tem muito a ver a chegada do Caetano. O de Caetano. Hoje o Caetano chegou agora. Não, para aí. Aí tu pensa no clube. Estou procurando uma coisa para... que existe, tá? Por que será que deu certo o Odair? Não, em absoluto, não foi isso que eu disse. Esse é o teu entendimento, não foi isso que eu disse. E outra questão que eu coloco, acabou de dizer. Voltando à entrevista do Odair, é que ele não reclamou do outro time que veio aqui para não perder, que não deixou o Inter jogar. Mas ele já fez isso. Não, mas tá bem, ele não reclamou hoje, eu tô falando de hoje, não reclamou, e ele disse assim, realmente elogiou o Paraná, e assim como deve ser, porque os times vêm jogar como tem que jogar. Não, mas o Odair sobreviveu. O Odair, gente, peraí. Mário Sérgio, não esqueça o passado. O divisor de águas. O divisor de águas do Internacional foi exatamente a estratégia guerrilheira do Odair Hellmann de não jogar, que fez sobreviver. Mas é isso, não pode reclamar do Paraná mesmo. Eu não estou criticando. É que, na verdade, quando vem um time aí com um ferrolho, né? Existem as críticas que eu não pude jogar. E o Odair não fez isso. O Odair realmente não fez isso. Eu mudei um pouquinho de conceito de futebol. Antes se cobrava muita parte tática dos técnicos. Hoje tu tem uma comissão multidisciplinar, 5, 6 meninos que estudam desde que nasceram as questões táticas e tu pode te assessorar muito bem. Hoje um técnico ele precisa ser gerenciador de vestiário. Esta inter-relação que ele faz com os atletas e o comprometimento. E o Odair pegou, Carlos Eduardo, o maior problema do Internacional ou a maior solução dos últimos anos, que era administrar o D'Alessandro. É verdade. E ele o fez com maestria. Isso explica muito do Trouxe o D'Alessandro pro lado dele, né? Botou na reserva desde o jogo contra o Palmeiras e as pessoas ficavam aqui já tá na reserva há horas, ó. Eu gostei. Mas eu acho que isso tem participação do D'Alessandro também. É que o reconhecimento. O Odair trouxe o D'Alessandro do lado dele. Isso foi importante. Por que não? O D'Alessandro não tem nem temperamento pra aceitar isso. Mas é uma questão de tá brincando comigo. D'Alessandro. Não, eu vou ser reserva. Não, para aí. Não. D'Alessandro não é esse cara que vocês... Não. Olha, o D'Alessandro... Fala as verdades lá, fala as verdades, né, Luiz Machado? Não, eu acho que o fundamental disso, que o Internacional também aprendeu a não ser um dependente do D'Alessandro. É verdade. Mas até isso é mérito do Odair. Pro D'Alessandro aceitar o que está acontecendo agora com ele, ficar na reserva, mérito do Odair, que é o papito, é o cara que sabe. E eu gostei que o Ruschel te chamou de Carlos Eduardo. Não te chamou? Não te chamou de Cadu, porque Cadu é o risco, o cara pode dizer caduco, aí... Pô, Celestino não chamava de Cadu, era Cadi. Celestino Valenzuela não chamava de Cadu, era Cadi. Não, e o Ruschel veio a primeira dama com ele, sabe por quê, né? Tu tá dizendo que tu vai lá no Cadu, tu vai mesmo? Ela veio que barbaridade. Como é que era aquele filme passado? Domingo à noite, eu quero atestar que todas as vezes que tivesse que ver o programa, tu viesse ao programa. Durante muitas noites frias fizemos esse programa. É verdade. Tu não tá pipocando que nem o seu Luiz Carlos Silveira Martins, entendeu? Tá pipocando aqui pra ouvir as verdades. Carlos está preso no trânsito domingo à noite. Eu não vou permitir que meu querido presidente, na sua ausência, sem direito a defesa. Espero que ele apareça, né? Vamos aguardar. Eu jamais faria isso, né? Eu jamais aproveitaria. Eu te conheço a tua seriedade, Ribeiro. Eu conheço. Não, ele deve aparecer, em algum momento ele vai aparecer. Mas eu acho que a questão do mérito dele também foi exatamente conseguir fazer isso que o Ribeiro se referiu. O Internacional, desde o tempo não tinha jeito de jogar. Mecânica de jogo. Cadu, até o Nico está conseguindo jogar dentro de uma ideia de futebol. Quantos técnicos passaram? Porque todo técnico que passou no Inter colocou o Nico na reserva. Todos. Então, o problema era o Nico. O problema era o Nico. Eu me lembro de participar. Só que o Odair Ruschel armou um time e fez o cara se integrar ali, cresceu. Mérito do Odair. Como eu contei aqui, já estive muitos anos com o Cadu, eu me lembro de nós conversarmos, Cadu, nesse período recente do ruim do Internacional. Nós chegamos a fazer um balanço no fim do ano. Quantos esquemas o Inter teve durante o ano?
quantos jogadores e a dificuldade que tem um jogador que está, às vezes, vindo da base, precisando se adaptar, precisando entrar, ele entra num time que jogou num esquema, numa partida, no outro esquema, na outra, tu faz uma função num dia, tu faz outra função. Não, futebol é repetição, pessoal, não estou sendo antigo. Rodrigo Dourado, quanto tempo demorou para se firmar como um líder do time do Inter? Hoje é capitão. Agora é o grande Rodrigo, mas tudo isso vai em função de uma mecânica de jogo. Claro. Um time desarrumado é aquela história. Um time desarrumado, o bom fica ruim e o ruim fica péssimo. Um time arrumado é o contrário. O péssimo fica bom e o bom fica ótimo. A gente que frequenta a parte superior do Beira-Rio, que pode estar lá nas cabines de imprensa, nos camarotes, se gosta de futebol e consegue ver o time do Inter montado em campo, a gente vê que é um grande padrão de futebol. Tá jogando um bom futebol internacional. Vamos lá para, olha aqui, ó. Me dá o tempo, hein, Não, só antes disso, olha aqui, ó. O Clayton, o pessoal lá em Itajaí, o Demir nos acompanhando em Itajaí, Santa Catarina. Excelente cidade. Já passou, vamos fazer referência. O Ribeiro, vai começar a perseguição em cima do D'Alessandro? Não persigo. Não, vai começar não. Eu adoro o D'Alessandro. Se não fosse o D'Alessandro... não gostasse, hein? Imagina se não gostasse. O D'Alessandro, pra mim, é uma referência. Se não fosse ele, eu jamais teria aprendido a fazer marketing pessoal. O Kleber, a audiência lá em Curitiba, hein? Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Leandro Hoffmann, que se diz um dos guerrilheiros das verdades da bola, tá? O Henrique Tessari Caxias, elogiando o programa. O Grêmio precisa de oxigênio nas laterais, diz o Leandro Hoffmann. Mulher, não. Calma, vamos chegar lá. Vamos ver. Não, pra ti tem aqui a Nação das Inter Lives, jogando aí. futebol combatente, parabéns pelo programa, Daniel Trindade. Ribeiro Neto e as verdades da bola é a vida. Esse aqui é o Beto da Vila Jardim. Boa noite, bancada, que alegria poder assistir o programa com esse maior comentarista esportivo, Lauro Quadros, tá? Menos. Tu é o cara, só que não assinou aqui, final 5365. Já estou ligado nessa beleza do programa, o Clóvis do IAPI. Pô, pensei que era na tua beleza. E agora Ele assiste todos os sábados o craque Ruschel na zaga do Canarinho no campo do Alim Pedro. Olha aí. Um abraço, que legal, Ainda desfilo o meu futebol, resisto heroicamente. Manda um abraço pra Regina e pro marido Regis, que estão assistindo aqui, ó. Não, manda um beijo, Lauro. Manda um beijo. Era abraço, tia. Tu exagerou. Bota aqui um beijo. Aí é um abraço, é verdade. Mas manda um beijo. O Regis é ciumento, tu beija a Regina. Não, mas eu mando tanto, eu beijo o Regis, tu beija a Regina, tá bem? Ah, tá bom. Tá bom, não tem problema. O Ribeiro, olha aqui, ó, até o Kleber fez uma das mensagens, já deve ter passado aí, mas ele faz referência ao fato do presidente Marcelo Medeiros ter bancado a permanência do... Também é verdade. Ter bancado a permanência. Também é verdade. E o Roberto Melo, né? E é bom que se... sim, aí é mais evidente que vem através do presidente, né? Porque o Odair tinha tido muitas críticas, mas por quê também? Porque ele não tem marketing. O Odair é trabalho. Tem treinador que tem marketing e não é criticado. E teve um problema contra ele. E aí nós podemos chegar lá na seleção brasileira. Ele começou... Aí nós vamos chegar na seleção brasileira. Tem marketing, errou e não é criticado. Cadu, fora do marketing pessoal não há nada nessa Ribeiro, vida. e ele começou como interino, se vocês lembrem. Viu, galera, vocês que estão então, cantando isso também, para a torcida do marketing... interino, quem é o interino? Não, é o que vai continuar, o que não vai. Isso para o torcedor, para a emoção do torcedor, traz um problema. Mas, realmente, toda a crítica que se fazia a ele, e repito, fiz alguma crítica ao Dair, mas tem que se analisar, e a gente tem aí até os melhores momentos do jogo de hoje, a gente pode colocar no ar enquanto a gente vai analisar. Uma frase só, Cadu. Até duas, Lauro. Se não sai o gol no último minuto, estariam dizendo ainda assim do Odair o que estão dizendo agora? O time jogou bem, Lauro Quadros. Jogou bem. Mas isso é fácil fez de uma dizer alteração agora. Tirando Eu sei. Tirando um lateral, botando um jogador limitando para lateral e colocando um Rossi para conduzir melhor a bola. Optando em não fazer mais. Mas o que o Lauro sublinha é que há o passionalismo. Não, mas para aí, mas faz parte do futebol. O torcedor é só paixão. Mas se discute também o resultado, fazer o gol no início, no final é a mesma coisa. Não, mas não é disso que se trata. Não, eu estou dizendo, a diferença é a insistência. Infelizmente o Ribeiro Neto entendeu. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o torcedor é tão passional e tão pouco racional algumas vezes, desculpem, que se não saísse o gol, a palavra
sobre o Odair não seria a mesma que está sendo Cadu, eu quero chegar na questão. Infelizmente, eu acho que não, Paulo, nesse momento. Mas eu acho que sim. Cadu, nós estamos discutindo o Odair, quando eu acho que a gente tem que estender um pouquinho a discussão. Primeiro, se faz elogio ao Odair, tem que fazer ao Melo, porque o Melo tem dado peças de reposição. Agora, né? Auxílio. Não, vamos supor. Mas Não, nós peraí, estamos Rochão. analisando Ele janeiro, contratou nós estamos duas. analisando- Não, só um pouquinho, peraí um pouquinho. Aí dá um Mas pouquinho. aí é Não, tudo. você tem que ter em janeiro, então você vai criticar de janeiro. Vamos falar. Deixa. Vamos falar um Vamos pouquinho. falar do ano passado? Não, eu quero Ribeiro. fazer o raciocínio, não. O Ribeiro vai me deixar concluir o contratou raciocínio. 200 caras que Tenho não deram certo, certeza, tia. Pra tenho gente poder certeza que o aproveitar Ribeiro vai esse deixar eu debate concluir o raciocínio. O Internacional Meu, eu achei hoje que foi uma tem crítica. reposição. Não, tenho certeza, te conheço. O Internacional tem reposição nas duas linhas, tem reposição tripla no meio e tem reposição nas volâncias. Isso é do diretor de futebol. Porque se a gente criticou, e o Ribeiro com razão, por ter feito uma superposição de contratações equivocadas no primeiro semestre, o segundo semestre o índice de acertos é total. Qual é os que não deram certo? O Rossi acrescenta, o Luca acrescenta. Agora, né? Vamos aproveitar um pouquinho. Mas lógico que agora nós estamos analisando o programa agora. Ribeiro, só um pouquinho. Vamos aproveitar que a gente está acompanhando os lances para falar do jogo, né? Tá, o Tu Cadu fizer já essa- deu a chinelada Tu fizer na essa gente. referência aí, porque o resultado foi melhor que a atuação, ô Lauro? Não. O que eu falei é da paixão do torcedor contra a qual nada tenho. E eu duvido que as palavras sobre o Odair, que é meu ídolo, fossem as mesmas, não saísse o gol no último minuto. Mas- Não estou me referindo a ti, fica tranquilo, é a terceira vez que tu Não, mas nessa questão do debate de hoje eu não concordo. Eu respeito isso, Mas eu é- não concordo. Mas talvez lá Mas fora o isso torcedor... foi sempre assim. Depois... O Mário Sérgio, o Internacional. É fato, ou seja, não o é Internacional opinião, é passou a fato. ser- O Internacional, a Torcedor. partir de agora, será Torcedor. um time mais visado. Que é O brincadeira. Ribeiro, o Internacional passou a ser um time mais visado. Será mais visado. O Internacional começou o campeonato. Certo. Né? Sim. Olha aí tá Paulo Guerreiro com quem que o Odair já descartou. Tá fora do jogo de quarta-feira. Né? Ele está Assistindo sendo o camarote preparado lá para o jogo contra o Palmeiras, o próximo jogo internacional em Porto Alegre. O Internacional teve dificuldades hoje. Teve dificuldades em enfrentar uma equipe. Mas que ele teve veio pra- chance de gol, Cadu. Não, teve. Olha quantas chances de Teve gol várias, ele várias. cara. Criou 18 oportunidades e 6 situações de Seria gol. um crime o Inter não ter vencido Mas o jogo. Odair Mas mudou isso a maneira de acontece. jogar. O Internacional jogou, e ele mesmo falou na coletiva, que, ou seja, o Internacional estava jogando a bola aérea. E as substituições que ele fez foi exatamente para ver mais troca de A bola. bola chegar no chão na área. Cadu, mas eu quero responder a pergunta do Lauro, e não posso me furtar, até porque de Grêmio vai ser difícil falar, porque chegou finalmente quem entende de Não, Grêmio. eu assim, ó. Eu só quero dizer, pro Lauro o seguinte, com certeza o torcedor não seria o mesmo, mas o dirigente que se baseia... Ayrton Russo, olha, vamos acompanhar. tomar olha, decisões, Russo, ele não pode Ayrton ser Russo, dirigente. vamos acompanhar o lance que deu essa vitória ao Internacional. Fabrício, para ser mais exato, quantos minutos mesmo? 51, acho, né, Fabrício? 51. Por aí. Mas essa é a bola que daqui um pouco, olha aqui, ó, tu vai bater, embora tem mérito, né? Ele bateu bem, ele bateu não, muito. O mérito é exatamente o que foi dito por ele, ou seja, e o próprio Odair salientou também que mesmo ele não sendo um jogador titular, mesmo ele não estando recebendo as oportunidades, como o próprio jogador gostaria de ter, ele é um jogador que fica sempre após os treinos, treinando exatamente a cobrança de falta. O que é fundamental hoje no futebol, a bola parada. É verdade. Para alguns 51 do segundo tempo, para outros como eu, 44 do segundo tempo. Porque esse tempo de acréscimo apenas é para Repor. claro. Deixa eu comentar aqui o Luiz Carlos Silveira Martins, Cacau. Finalmente, Ele né? recebendo. O Ribeiro estava desesperado. Não, aí, corneteando, que não Já vem, não estava chega falando nunca. do Renato, que o Renato é isso, quando ganha é um, quando perde é outro, agora... Eu quero vai dizer, sobrar Cacau, pra ti. que o assunto chegou também. Que era tu. Cadu, dá para mostrar a meia do Cacalo? Não, eu quero fecha. Não, olha aqui, ó. Era A meia do Cacalo. Você fecha. Isso aí é o cara moderno, entendeu? Mas olha ali, olha só, tem azul, olha ali. branco e preto. É, e o laranja pra E o aparecer. laranja pode disfarçar. Já que vamos olhar janeiro, o blazer dele também tá. Mas tu não vem excelente. aqui pra comentar tua meia, né? ó. Não, Vem, Cacau. o Cadu, o Lauro. É a traz meia combinando com a cueca, tá sabendo? Eu vou dizer pra Deve ter vocês. algum motivo, né? Pra vocês verem. Não é um momento Não é aquela adequado, que tu viu? conhece, aquela é Não é outra. um momento adequado, viu? Pra vocês verem como eu sou justo, eu tento. Às vezes eu saio da casinha, mas Tu te você acha sabe, justo, né? não? Sim, quando diferente. tanto é que as verdades da bola são as minhas verdades, eu não tenho a pretensão de ter as verdades. Nem poderia ser, né? Não, poderia, tem gente que acha, tem gente que tem um umbigo maior que o cérebro. É verdade. Bom, assim, ó, Cacalo, tu que veio, Sim, senhor. tá?
E eu, a pergunta para Cacau. Por que tu fala baixinho assim, não sei? É porque eu sou surdo. Entendeu? Assim, ó. Cacau, ali, ó. Na câmera da verdade. Tá lá, ali, ó, lado a lado, Eu lado a lado. acabei de dar um pau no Melo aqui, que está sendo elogiado pelo Ruschel, né? Porque anteriormente ele fez 200 contratações que não deram certo. Eu queria que o amigo me respondesse se acha boa a filosofia de contratações do Grêmio. Porque eu te dou um time de naba aqui que não deu certo. É inacreditável. O Grêmio, se não fosse a base e os antigos, estava ralado, Cacau. É essa a pergunta? É essa a pergunta. Quero te dizer o seguinte, boa noite, prazer em falar contigo. É um prazer, é meu. Eu estava te esperando, Cacau. Antes de qualquer coisa, meu amigo e líder, ícone do rádio lá do rádio da televisão, mais uma vez. Muito prazer em rever meu amigo Mário Sérgio Martins. Dessa forma, Cacau. Fazia tempo que nós não nos falávamos. Fazia, né? Saudades. E uma das maiores lideranças do Grêmio aqui, chamada Ayrton Ruschel. Né? Com aqueles meninos tocador de violão toda semana, ele diz que ele é o melhor de todos. Toca e joga, Cacau. Ainda bem que não aprenderam com ele, viu? Ainda bem. Saíram melhor. E o Fabrício aqui que me dá cartão amarelo, tudo que é programa. Quero te dizer o seguinte, meu amigo Ribeiro, falando sério agora. Contratar jogador num time de futebol é muito difícil. Das contratações, se tu contrata 10 jogadores, se 5 derem certo, é um grande negócio. Eu acho que acho que se um der certo já é um grande negócio. Não, 5 derem certo é um espetáculo, é um grande negócio. Agora, se 3 derem certo... O que é dar certo? Lateral direito do Grêmio, por exemplo, com 21 anos. Pô, tá jogando. Com 21 anos. O Léo Gomes? Léo Gomes. É um jogador... agora, né? Ele era zombado pelo torcedor do Grêmio. Sim, mas vem cá, zombado porque não conheciam. Ele foi sendo trabalhado aos poucos. Claro. Sendo trabalhado. Não existe um jogador... Veio do Boa Esporte. Salvo raríssimas exceções, que entra e sai jogando. É muito difícil. É muito difícil. Então, quando elas chegam a aprovar, é um grande negócio. Tu contratou atacante, Eu contratei 52 centroavantes. 50 deram errado. 2 ganharam um monte de título. Tá bem, mas olha aqui, ó. Tá bom, ótimo. Mas eu te dou um time assim, ó. Te dou um time de atacantes. Não, eu vou te dando um time. Eu vou te dando um time dos que deram certo. Não. Então tá. Depois tu faz, tá? Tu faz esse contraponto. Do meio pra frente, gente. Negueba, Michael Suel, Bobô, os 3 centroavantes atuais do Grêmio. Mas tu não pode retroceder até o... Não, eu tô falando dessa gestão aí. Então tu coloca os que eu contratei lá em 1940. Eu tô falando dessa gestão, Cacau. O Grêmio não tem... Eu já vi, infelizmente... Acho que do Bobô deu certo, era um bom centroavante. Não deu. Não conseguiu jogar. E vou dizer, e outros eu não digo, porque daqui a pouco pode ter contribuído, né, de uma certa forma. O Grêmio, Gata Fernandes não conseguiu jogar porque não quis. Bolanhos não quis jogar, Arroio não quis. Quer dizer, é um time inteiro de foram más contratações. Simplesmente não deram certo. Mas tá errado contratar o Bolanhos. Bolanhos é má contratação. Porque também tem o cara que aprova na hora da contratação. Não. E depois. Mas eu tô analisando o custo-benefício. É muita gente que não deu errado, Cacalo. Não pode estar certo isso. Ainda bem que tem a base. Por isso que eu digo, às vezes é muito melhor tu investir no PP. Ô, Ribeiro, TT, eu tenho muita cautela em criticar a contratação. Muito excesso de cautela em criticar a contratação. Vou pegar o exemplo do Internacional. O Internacional contratou o melhor atacante da Copa do Mundo e não deu certo. É verdade. Agora mas tu vai é que não era mais, Cacau. Não, mas era um bom jogador. Era um bom jogador. Tinha um baita contratou o goleador, mas não goleador atual. Mas esse é um jogador que tu não contesta quando é contratado. Ninguém criticou, ninguém Ribeiro, o Internacional contratou um atacante que era muito bom e hoje ainda continua sendo um grande jogador na Argentina, chamado Escoco. É verdade, o Escoco não quis jogar. Não, mas então como é que tu vai saber? Se tu contrata um jogador, não vai querer. Uma coisa que é importante. Não vai conseguir ser cirúrgico em contratações. E uma coisa que é importante. Vai ter que contratar. Uma coisa que eu tô falando do bolo. Eu fiz uma coisa que é importante, Mário Sérgio, eu acho que é questão financeira também. Daqui a pouco tu não tem dinheiro. O caso Internacional foi o que aconteceu no início do ano. Né? E foi dito pelo próprio Roberto Melo, pela própria direção. Ou seja, não tem dinheiro. Então tem que trazer jogadores que estão disponíveis, ou que estão com o contrato encerrando, ou que tu vai negociar pelos toques. Não, e vou dar um exemplo. O Grêmio também passou por uma situação. Vou dar um exemplo desse Paulo Guerreiro que está chegando agora. O que se critica nesse jogador é o tempo de contrato por 3 anos. Não dá para dizer que não é jogador. Não vai dar certo. Tu não sabe se não vai dar certo. Ele é bom jogador. Critica o contrato por 3 anos. Bom,
pode É ser, um risco. pode ser criticado isso. Eu quero dar uma pilha nessa. Dá um pouquinho, tu esqueceu de um brocador também. Eu falei dos 3 centroavantes. Eu quero dar uma pilha nessa questão de contratação, porque existe contratação que tu faz um investimento onde tu tem que olhar a vida pregressa do jogador, passado, recente, quantos partidos ele jogou no último ano. Isso é uma coisa. E existe a do Léo Gomes, que eu me permito fazer a defesa. Quero pegar a declaração do Edinho hoje, que hoje é comentarista, como todos nós aqui, o que Edinho falando sobre o Pedro. Se o Pedro ia dar certo na seleção, o que ele disse? O Pedro, Edinho, primeiro ele contou dele. Eu disputei todas as categorias de base da seleção. Quando eu cheguei na seleção principal, para mim era normal, eu já estava no meu habitat, eu conhecia a sede da CBF, eu conhecia todo mundo. E o jogador, quando chega a primeira vez, o mundo novo. O nosso lateral direito veio do Boa Esporte. Tu chegar num time ali disputando campeonatos com 19 anos, ele precisa de uma adaptação. Isso aí não é lei. E isso é visão do dirigente que contratou. Eu estou elogiando. Com 19 anos. Com 19 anos. O Juan e Cacalo, o Juan veio do Boa Esporte também, não joga nada, cara. Isso não é lei. Essa questão já não é lei. Mas investimento é zero. Tu tem que fazer esse tipo de... Assim como tu gastou no Bolanhos, que foi o maior investimento da gestão, tu investiu no Léo Gomes. Poxa, essa questão de adaptação não é nem para quem vem do Boa Esporte ou quem vem dos times mais inferiores. Próprios jogadores que são resgatados, repatriados do futebol europeu. Os próprios brasileiros vão ter que se readaptar. Tu falasse do Edinho, né? Que hoje é comentarista. Isso. E eu tive muitas histórias com o Edinho na seleção e tudo. Mas o que mais me lembra, Cacá, o Edinho, tu vai saber imediatamente. O Grêmio ia ser rebaixado, Ribeiro Neto, para a segunda divisão regional. Segunda divisão do futebol gaúcho. Então, Vacaria contra o Glória de Vacaria. Isso. Pode coçar a cabeça? Pode. Contra o Glória de Vacaria. Pode tudo, Lauro. Tu pode tudo. Não, Lauro. Não te preocupe, não vai querer fazer. Não, olha aqui. Vamos voltar no tempo. Só não vai dar de monoquímica. Só para concluir, porque senão o pessoal não vai entender. Lauro, coçar só a cabeça. Estavam lá o Edinho, exato. O Edinho e o Jandir, que veio do Fluminense. Tá, e o Cláudio Duarte era o treinador, né? Cláudio assumiu no dia. O Claudião assumiu no dia. Com o Claudião tem uma história, já contei a história, não? Eu vi todas, tuas. O Paulo Odoni foi buscar Rafael Bandeira, que era oposição à época, como vice de futebol. O Claudião adora contar para todo mundo, posto de gasolina, querido, meu amigo, querido. E já contei para ti. O Claudião, Minelli expulsou o Claudião de um treino coletivo, porque, sabe essa, né? Pá! Eu entrei para completar. E o Claudião tinha feito um comentário, não me lembro sobre o que era, e o Claudião estava bravo comigo, entrou por cima da bola e o Minelli, rua. O Claudião adora contar isso. Vem cá falando do por cima da bola. O que tem que ver com o Edinho? Nada. Mas é boa, não, mas é boa a história. É boa. Olha aqui, ó. O Cacalô, me dá um minuto. Já que tu tá me provocando. Não tô te provocando. A maior obviedade depois da eliminação do Grêmio, da Copa do Brasil pelo Flamengo, todo mundo disse, não tem uma exceção. O Grêmio jogará com os titulares, como jogou contra o Corinthians, jogará com os titulares contra o Palmeiras. Cruzeiro. E desculpe. Contra o Corinthians, meio da semana contra o Cruzeiro e depois com os reservas em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E o Laurinho vai levantar a anti-obviedade. Mas não tenho toda a certeza do mundo. Jogou com os titulares contra o Corinthians, jogará quarta-feira com os titulares contra o Cruzeiro, mas se estiver a 2 pontos do líder, uma hipótese, jogará com os reservas ou com os titulares contra o Atlético Paranaense? Reservas. Vai com reserva, Laurinho. Se estiver 2 pontos... Vai com reserva. O jogo é terça-feira e tem viagem. Aliás, o jogo é aqui. Não, o jogo é aqui. O jogo é terça-feira. O jogo é aqui. O jogo é aqui. O falou em cima da bola ali e se faz referência à arbitragem, né? E tem o Valdir aqui, isso que a gente falou, isso e aquilo, e que foi muito blá, 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 na questão dos acréscimos, isso e aquilo, mas nos falou dos 2 pênaltis que aconteceram hoje, o Fabrício, no jogo contra o... Não, a gente tem as imagens... Não aconteceu. Não aconteceu, o juiz não marcou, não aconteceu. Não, mas a discussão é se foi pênalti. O fato aconteceu, se ele deu ou não deu, outro problema. A gente tem o boneco aí, claramente foi. Só um pouquinho mais. A gente tem o boneco aí do árbitro de hoje aí. Tem o vídeo, tá aí, ó. Vamos lá. Esse é a central do árbitro. Tem o nosso canal do YouTube, Facebook. Confiram lá e prestigiem. Hoje quem apitou o jogo internacional foi o Leandro Bísio Marinho. Ele é um árbitro que está oscilante bastante na Série A e na Série B. Ele fez um jogo bem polêmico esse ano, que foi a final do Paulistão, que é um jogo que está
Esse foi o primeiro do Grêmio de ontem. Esse foi o jogo de ontem. Sem problema nenhum. Nada. Que bom, arbitragem, né? Porque Wagner Huê é um árbitro FIFA que tem muitas polêmicas na sua carreira. E ele passou batido ontem, o jogo foi tranquilo, bem disputado. Sofrendo a pressão da torcida. Esse foi aquele do rolo, cedeu, né? do Flamengo, acho. Que do pênalti que ele marcou um pênalti, a bola estourou no rosto do jogador do Flamengo. Mas ele foi bem. Tá se firmando ainda no cenário nacional e é um árbitro FIFA e ninguém sabe como tem esse cacife para ser um árbitro FIFA. Como chegou lá, né? Vamos lá, esse é o jogo de hoje. O Leandro Bizio Marinho, ele é um árbitro que está oscilando bastante na Série B e na Série A. Ele é um árbitro muito bem quisto pela Comissão Paulista e quem comanda a arbitragem nacional são os paulistas. Então ele está fazendo um campeonato bom. O jogo de hoje eu acho que ele foi bem, mesmo com a questão dos acréscimos, eu acho que ele foi muito coerente porque o Paraná fez muita cera e o goleiro Richard tomou o cartão amarelo, como disse o Mário, bem no fim do jogo, como sempre. Isso é um grande problema da arbitragem brasileira, que sempre procura dar o cartão amarelo para os goleiros na parte final do jogo, e eles poderiam ganhar os jogos dando o cartão logo no início e mostrando que é para ser jogado e não para ser amarrado o jogo. E quanto aos pênaltis, olha, eu particularmente... Eu não vi pênalti. Eu achei que os dois lances foram lances bem Mas é aquela polêmica da bola na mão, mão na bola. Só um pouquinho, abre o braço, não abre o braço. É aquela polêmica que a gente tem falado aqui, é o que a gente caracterizou muito na Copa do Mundo também. Todo o programa. A bola vem para a área, o cara visivelmente toca a mão, se bateu na mão dele ou dele botou na mão, não dá para ver ali. Mas ele tirou a trajetória da bola, a mão não estava no corpo, ele estava assim. Mas, Mário... Eu estava uns 50 metros dele, mais ou menos. Mas é assim, ó. É que tu claramente ele teve vantagem para ele. É que tu vê que o lance é muito rápido. E o árbitro... Mas tinha um árbitro ali, uns 5 metros. Pois é a função do árbitro de trás. O que ele faz ali? O que ele faz ali? É o que a gente coloca aqui. Aqueles adicionais, eles são árbitros que eles estão ali, na maioria das vezes, sem autonomia. E isso é muito ruim. Nem para dizer pro árbitro, olha, foi pênalti. Porque numa equipe de arbitragem, tu tem que ter confiança no teu colega, tu tem que acreditar naquilo que ele está te informando, mas muitos árbitros centrais de campo, eles não querem opinião do árbitro adicional. O Roberto Melo deu uma entrevista. Para que serve isso? Mas para que serve então? Desculpa, Roberto, só terminar. Só terminar. Se tu tem um árbitro que está ali para auxiliar e o cara não aceita a opinião dele, para que nós... clubes, vamos pagar 6 árbitros, Cacalo, 6 saem no bolso nosso. A minha leitura, a minha percepção é que eles estão adotando a regra antiga, a regra do meu tempo. Bola na mão, mão na bola. Eles estão adotando na prática, embora a orientação seja outra hoje, a International Board seja outra, mas estão com aquela, que para mim é o certo, mão na bola ou bola na mão. E eles estão na prática adotando isso. Agora, hoje o Roberto Melo, que eu aprecio muito, o Roberto Melo, deu uma entrevista, só não disse o nome do clube, não disse Grêmio. Mas ele falou, importante isso. Lá no final da entrevista ele disse assim, pois é, para que serve aquele cara atrás do gol se o cara tá com a mão na bola ontem, quem é que jogou ontem? Mas isso não serve como argumento, Lauro, sabe por quê? Foi mais porque aquela... no Grenal o Grêmio teve 3 pênaltis sonegados e não foi marcado. Com 500 auxiliar, 500 bandeirinhas, e eu não vi o diretor internacional dizer para que serve os auxiliares, 3 pênaltis no Grenal, foram sonegados do Grêmio, todo mundo viu, menos o diretor internacional e o árbitro. Eu não estou grenalizando isso quando eu falo na atuação dos árbitros, eu estou reclamando em nome dos clubes, porque nós pagamos 6 profissionais e aí o Fabrício Correia disse agora claramente que alguns árbitros, eu não sei quantos, não aceitam a opinião da quem tem que aceitar. Gente, o árbitro estava fora da área e é longe. Ele estava mal colocado. E o colega dele estava... Não estou discutindo, Cacalo, se deu para o Grêmio, deu para o Inter. Sim, não, porque em algum momento alguém vai ser prejudicado. Entendeu? Que fique bem claro. E alguém vai ser beneficiado. Os benefícios, os prejuízos são para todos. Não, exatamente. Para todos. Mas hoje o benefício que me parecem ser definitivos na arbitragem, porque esses são bem claros para quem quer entender. A bola bateu no corpo e bateu na mão, o jogador não tinha capacidade de reação. Segue, muito inesperado. Esse é o único que consegue se ser objetivo. Claro, leva um chutão, a bola repica aqui, bate no braço. Esse tá fora. O segundo, que também me parece claro, e aí eles têm dificuldade de aplicar, porque aí vai da decisão e o peso da partida,
tu tens que estar com a mão colada ao corpo. Não foi o caso de hoje. Tu não podes ampliar mas só um tua pouquinho, faixa de visão. Onde eu abri meus braços, eu assumi o risco. Aumentei o volume do meu corpo. E se eu abrir, eu aumentei o volume do meu corpo e eu assumo o risco de se bater na minha mão ser pênalti. É o que eu tenho discutido com o Fabrício, que a gente caracterizou muito viu na bola. Tu é zagueiro, o metido a zagueiro, tá bom? Não, metido não. Ô, Cacalo, me salva aí, Cacalo. Tá dizendo que eu sou metido a zagueiro. Grande zagueiro. Grande zagueiro. Não, ele é alto. Quem ele diz bem é o alto. Cacalo, com quase 30 títulos nas costas. Só isso. Aí tu vai pular com o atacante pra disputar uma bola no ar. Tu vai pular assim? Mas não é um caso Não, esse, Cadu. não, é o que ele tá falando. Não, mas não é isso que ele tá falando. É o que ele tá Não, falando. mas o Mário. Russo vai Não, pela tarde. tu vai pular assim? Como é que tu vai dar impulsão com os braços colados em ti? Não, Cadu, mas é tu outra faz coisa. a linha de fundo pra fazer a cobertura, tu vai com teus Mas, braços. Mário, assim, ó, Eu tu vai com concordo teus com o que o braços Russo não diz. abertos. É Eu disso que tô concordo falando. plenamente com o CS em relação a isso. Vou lembrar dois Existem pênaltis lances, aqui. Existem lances. Vocês lembram o Cruzeirinho? Tava ganhando do Internacional no Cruzeirinho, vão ficar bravos meus Cruzeiro, queridos. Cruzeiro. Mas é carinhoso. Mas é carinhoso. Diego Real era Houve o dois pênaltis de Diego Real. Foram dois pênaltis que o zagueiro se projetou de encontro à bola. É. Ele falou, Mas ele tá correndo o risco. vocês lembram? Ele assumiu o risco. Eu sei que deu muita discussão, mas visivelmente Mas, as mãos Cadu, não estavam coladas ao corpo. Cadu, eu vou dar. Tem muita questão eu vou aqui, dar tem eu vou dar dois exemplos de dois grandes zagueiros. Um do Internacional e outro do Grêmio. Antigos zagueiros. Gamarra Grande Gamarra. e Adilson pelo Grêmio. Grande Justo também. Muita técnica, muito primor técnico de saberem chegar na bola da forma certa e com as mãos para trás do corpo. Mauro Galvão foi um Também, grande zagueiro, o rei do carrinho. Paulada. Mauro Galvão era o rei do carrinho, jogou Mas dos dois lados. Tá tudo bem. Agora o monstro é o Kahneman, tá? Só quero dizer pra ti. Kahneman é um Mas é diferente, né? Porque ele é um cara muito mais vigoroso que esses que a gente citou. Faz pênalti, discussão é É, o pênalti. Kahneman é monstro, cara. Mas a discussão é outra. Mário, e outra coisa. Tá me censurando Tu isso. atravessa pra colocar uma situação que tem nada a ver Mas com o zagueiro. Não pode mudar. Mário, eu só vim aqui para ouvir o Ribeiro porque eu sinto falta de ouvir o Ribeiro. Não, mas uma outra. E a Eu ouço questão. o Ribeiro aqui e fora daqui. E a questão mais jogada importante ensaiada. da arbitragem brasileira Já- é a questão que a gente tem que discutir, que a gente Fabrício, falou nas primeiras frases já do que a gente programa. tá falando de É a arbitragem- coragem. Tu tem que ter coragem de assumir o risco e marcar o pênalti. Quando o pequeno tá jogando na casa do grande. É verdade. É o E outro quando problema. o grande tá jogando contra o grande. E tem aqueles hábitos caseiros. Isso é gente, muito Só importante. pra gente dar atenção também aqui aos nossos internautas, o Paulinho já deve ter passado aí, né? Sim, pessoal em passou. Curitiba é o Anderson, não é o Anderson Daronco, viu? É o Anderson Rosa. Pô, Meu se é bruxo. brincadeira parar um jogo aos 23 minutos, aliás, parar um jogo com 23 Por graus, causa do calor. É. mas 23 Mas graus. já estava Tá definido. na tela já aí, isso. tá na tela aí, ó. Tá É, definido. mas não. Mas a sensação Mário, térmica hoje era Era 42. quente. Não era isso. Cacalo. Vamos falar sério, Cacalo. Ele tava quente lá. Mas não para isso, Mário. Não era. Não, mas para isso estava definido, tinha que dizer pro árbitro, não vai parar. É, mas não Foi precisava. decidido antes do Mas jogo. se viu que o árbitro não tinha essa coragem Essa toda. questão que o Lauro levantou em relação a Só levanta entrevista questão, né? Só em relação à questão que o Melo falou, ele falou mais do que isso e aí também e era um outro foco, né? Foi em relação à entrevista do presidente do Grêmio ontem. E ele se referiu e disse, olha, tem gente aqui preocupado conosco de chegar a título, com possível liderança, porque o presidente Romildo ontem, eu acho que de maneira correta, né, se referiu à questão das datas FIFA, né? E o Grêmio corre o risco, e não terá, não é corre o risco. Parece que tem uma reunião amanhã, né, Cacau, inclusive dos Como é clubes, bom. né, tratando exatamente isso aí para que, ou seja, mas também é uma coisa que eu não entendo, os clubes isso aí já sabem antes, lá quando é feito o calendário. Aí vão reclamar na hora, clubes, depois, olha, gente. né, mas só para completar, Ribeiro, aí que teria essa reunião, porque o Grêmio vai ficar sem dois jogadores aí, né? Que é o Everton, em relação a essas datas FIFA, e o Kahneman, que aí não tem nada a ver. Aí é a convocação da seleção argentina também, né? Exatamente Data aonde? FIFA. No Clássico Grenal. A data FIFA não teria que parar os campeonatos? Nos outros países, os campeonatos param. É isso que o presidente do Grêmio está reclamando. Não, mas é que a data Isso que o FIFA é um presidente do jogador, Grêmio tá por isso que a reclamando. CBF está Que é convocando um só jogador. um jogador. Convoca só um Mas para não adianta, infringir a regra, um pode. Mas o Grêmio teve dois. Mas o outro é da Argentina. É da Argentina. Mas é de seleção. A também. maioria dos clubes brasileiros tem jogadores sul-americanos. Então, Não interessa que seja para a isso, Argentina. Não interessa. Por isso e muito boa Não hora, interessa o que seja para a presidente Argentina. colocou em discussão. Se a seleção da França, da Alemanha, da Itália convocar de um mesmo clube do Brasil, tô chutando aqui, 3, 4 jogadores,
Ah, não, mas não é jogador convocado para a seleção brasileira, não interessa. Óbvio. É muito jogador. Tem que parar. O Lauro tem toda a razão, Claro. como sempre. Falar em parar, vamos fazer um pit stop, Ribeiro, quando tu volta aí. Não, só quero deixar uma manchete. Pois não. Opa. Quero deixar uma crítica candente ao treinador da seleção brasileira. Aí a Copa ele leva o Tyson, que não joga nada, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde joga. Para um amistoso caça-nico, ele tira o Everton do Grêmio. Macacá Luiz, Ele não tem o que fazer, o Tite. antes de tu chegar, nós tínhamos que fazer exatamente essa referência. E o Paulo Nunes. Em cima, Nem me fala disso. em cima até do Já Odair. Contigo. Isso já me gerou muito problema. Isso foi contigo, né? Em cima do Odair, que o Odair era um técnico criticado porque não tinha marketing. Tem técnicos que não são criticados porque Marketing erram e pessoal. tem muito marketing. É o caso do... Marketing pessoal. Vamos lá. Meu mestre. Vamos lá aqui, ó. Ribeiro tem razão, o Kahneman é um monstro, ele entra pra esquartejar e ninguém vê. Não assinou aqui 54-26. Essa aqui é pra Cacalo. Gente, acorde o Cacalo, ele só fala do Inter. Mas nada me diverte. De API, que tu fala do Grêmio, Cacalo? Mas nada me diverte mais. Ele pega as mensagens do Ribeiro, tem razão. O Cacalo não sei o que, pô, sacanagem. Faz um comentário. Participantes de elite, Lauro, Cacalo, Ribeiro, Ruschel, Mário Sérgio, Fabrício e até o Grêmio pode ganhar um campeonato, e Inter e Grêmio podem ganhar um campeonato, que sabemos que não há interesse do patrocinador lá, João Francisco, eu não sei, Alô Canoas, não sei Quem é se o é patrocinador? Eu quero o Grenal na Libertadores. Olha, eu acho que olha aqui, ó, uma coisa que... Beijo, deixa eu terminar, um beijo pra Thaís Helena e pra terminar, no Grenal o Grêmio tem mais chance de gol, pênaltis não marcados e foi saudado com o acadelamento do Inter, né? O nosso Beto da Vila Jardim. E pra terminar mesmo, gostou do meu cabelinho? Tá bom. Que cabelo? É cabelinho mesmo. Que cabelo é esse? Garcia de Porto Alegre tá tirando um pau, Cacalo. Olha aqui, ó. Não tem problema. Mas uma coisa tem que ser Com dita. todo respeito, eu tenho o maior respeito pelos colorados. Uma coisa que a gente tem que ser dito, olha, Grêmio Internacional tem entre os 4 primeiros. A dupla está brigando. Aliás, pelo é título outra brasileiro. história do campeonato. O Nelson dupla Tudo está do entre os Alessandro tem dois. que parar com esse Miguel e jogar lá na Bahia. Vamos lá, tu falou em dar uma parada, nós não vamos parar, vamos fazer só... Não tem, Cadu. E digo isso com todo respeito ao Internacional, tá o Mário Sérgio, que é meu amigo, foi um grande dirigente do Internacional. Da época de chegar eu fiz referência, foi da época vitoriosa do Inter, o presidente Fernando Carvalho. Foi um grande dirigente. Ele botou o Acho que currículo, nós chegamos a Libertadores, trabalhar juntos, Sul-Americana, né, Mundial. Não sei se chegamos a trabalhar na mesma época juntos, assim, mas... Eu, na verdade, eu fiz várias coisas no Internacional, entendeu? E em algum momento estivemos juntos. É que eu sou bem mais moço, tu entende? Eu sou bem mais velho. que tu. Ele deixou a bolinha picando pra ti, como é que foi alguém dizer, quem faz muito não faz nada. Cadu, a única vez que me atrevi a corrigir o presidente foi uma vez assim, o presidente, nós participando de um programa, ele disse assim, eu não fui tão bom presidente como fui vice-futebol, porque teve 20 e poucos títulos como vice-futebol, e eu disse, se todo presidente do Grêmio, em 2 anos de gestão, tivesse um título nacional como ele teve, eu fechava pro resto da história, Cacau. Um título nacional em 2 anos. Eu quero fazer assim, em em nível de campeonato brasileiro, tá? A gente tem que respeitar, é um campeonato importante, mas tem 5 ou 6 equipes jogando, para que a gente possa fazer um exercício de raciocínio. Tem 5 ou 6 equipes jogando com os reservas. Olha a coincidência, os 2 que têm só uma competição e que jogam só com os titulares são os que lideram o Campeonato Brasileiro. Vou deixar uma questão, a gente vai ter o Ribeiro, como é o nosso diretor artístico aqui, o Ruxo também, um homem da música, né? Pra a gente dar uma... É zagueiro ou é músico? É um grande advogado. É um grande advogado. Obrigado, Ribeiro, por favor, a nossa atração musical, chame a nossa atração musical. Muito bem, mas infelizmente eles não se apresentaram. Mas eles não se apresentaram. Eles se apresentam agora. Eles se apresentam. Nome, contato, pelo amor de Deus, você tem que aprender a fazer. Olha o D'Alessandro, cara. Olha o Ribeiro Neto. Por não deixar os guri falar, os guri foram xingados. Mas o Ribeiro Neto começa dando um pau nos caras. Não, eu tô ajudando. Fala aí. Eles só vão falar se deixarem, né? Agora, queria me apresentar. Esse é o vocal. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Miranda. Esse é o Marlon, meu violeiro. E agora eu acabei de liberar o Instagram, que eu não me lembrei que tava privado. Porque tu tava falando do marketing e tal. Como é que um artista tem privado? Me explica, como é que um artista, um músico, cantor tem Isso é namorada braba, hein, Cadu? Isso é namorada braba, hein? A namorada acho que tá aí. A namorada, eu acho que Ela tá aí, eu não sei qual é dos dois. Tem que entender que ele é um artista, ele não se pertence. Tem que ser tudo liberado. É que os filhos do Ruxo também são, por isso que eles sabem. Tudo liberado, já ensinei os guris. Fora do marketing pessoal, não há Calma, nada. mas esses de hoje não são os filhos do Ruxo também. Não. Não, eu sei que o Ruxo já tem uns 12. Olha aqui, ó.
grenalizou aqui até mas essa questão. Bem também. Só um pouquinho, Marcos, ele grenalizou essa questão aqui, até dos músicos. Porque. O Ruxo? Canta bem. Canta. Não, é bom. Ele canta no privado, só que ele canta no público. Não, 2 caninhas ele tá mesmo. Teve os filhos do Ruxo, que é gremista, teve os filhos do Oderich também, né? Que teve Oderich? Teve aqui também. Os filhos são. Eu encontrei o Oderich sexta-feira. Aí o que aconteceu? Pô, mas não tem ninguém do filho de colar. Aí o Cláudio Bier me manda mensagem. O meu filho é músico, Mano Change. Tem que se apresentar aí também. Mas vamos lá, vamos pegar uma Pedro, toca a ficha aí, Pedro. Então, pra quem quiser seguir, vai lá no Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Só botar Pedro Miranda, já tem meus vídeos. Até ontem teve lançamento de uma música de trabalho minha. Olha aí, ó. Vamos lá curtir e compartilhar. Divulga, meu bruxo. Só um pouquinho, repete que o áudio ficou ruim, repete. Ontem teve o lançamento da minha música, o nome de trabalho da música é Doeu. E daí pra quem quiser seguir lá no Instagram, Facebook, é só botar Pedro Miranda, que já aparece todos os meus vídeos. Tem vídeo contando um pouco da minha história lá, de tudo. Bisneto da Carmen Miranda. Olha aí, ó. Então tá, neste momento, antes de fazermos o break, com vocês, Pedro Miranda! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor, esquece, jantar fora é bem melhor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Pense, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Pense, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Não sinto mais sua falta. Não sinto mais sua falta. Vamos dar o contato aí, pessoal, que é o show da dupla. Vamos lá. No caso não é dupla, é Pedro Miranda, só que é um nome como esse. Mas é o violeiro que acompanha sempre? Ele tá sempre comigo aqui. Então é meia dupla, meia dupla. Como é que é o nome do rapaz? Prestigiou teu parceiro, meu Meu parceiro aqui é o Marlon Farias. Marlon Farias! E pra quem quiser o contato pra show, é 95-16-8260. Tem o 9 na frente, no caso. Repita então com o 9 na frente. Devagarinho. 995-16-8260. Chama lá que a gente responde na hora. Contato sexual. Tá lá no vídeo. Até velório, se quiser, a gente anima. Velório, maravilha. Vai ter mais. Vamos. Agora vai bombar, viu? Vamos bombar. O Cacau tinha deixado uma manchete antes da nossa. É verdade, eu concordo com o Cacau. Não sei o que é, mas eu concordo contigo. Eu também concordo contigo. Tá, então terminou. Não, é o Paulo Tite. Tá tudo acordado. Não, é Paulo Tite, porque ele tá convocando o Everton. A questão da seleção brasileira, que eu sou muito crítico. Já, só um pouquinho, o pessoal já começou. A Nica aqui, Lammerts, parabéns, Pedro, viu? O fã-clube tá funcionando. É questão. A Nica é a sogra? Vai tá sogra aí, na audiência, qualificada. A questão da seleção brasileira. Ele tá aqui, viu, Nica? Ele tá aqui. Tá aí um Pedro que canta bem. Opa! E olha aqui, ó, falei com ele hoje, ele nos assiste. E aí, Cacau? A questão da seleção brasileira, que eu sou crítico da seleção, da CBF e agora do técnico da seleção também. E aquela questão para nós exercitarmos um raciocínio dessa questão dos dois clubes que não tinham outras competições paralelas e que não jogaram nenhuma vez com os reservas, são as duas equipes que lideram o Campeonato Brasileiro.
Ao mesmo tempo, tu está dizendo... Não posso perder aqui essa aqui. Só esse parênteses aqui. Uma constatação, né? Mas eu não posso... Só não posso perder, não. Vamos valorizar o nosso Ao mesmo tempo... Até a vizinhança agora tua, dá-lhe vizinho, tá aqui dizendo o Mitch Futsal. Tudo jogado de saiada. Dá-lhe vizinho. Tudo jogado de saiada. Cacalo, eu me somo às tuas críticas dentro do ponto de vista como torcedor. Da seleção ou dos Não, quero falar do calendário. Mas tenho que reconhecer que este calendário, que nós clubes, tu foste presidente de clube, né? Eu tive na área de finanças 4, 5 gestões e a gente sabe como é importante. E os clubes assinaram, os clubes, o condomínio dos credores. O que eu quero para que se entenda um pouquinho, no início, quando se monta o calendário, os clubes aceitaram por necessidade financeira, se submeter a esse calendário. Te lembra que a Libertadores era no primeiro teu tempo? O Libertadores era primeiro semestre e a Copa do Brasil e depois se jogava o Brasileirão mais adiante. Hoje, por interesse financeiro, que os clubes recebem uma verdadeira Babilônia, porque não dá para se comparar as receitas de hoje. Hoje o orçamento do Grêmio vai passar de 400 milhões, Cacalo, tá? Em relação a essa época que para pagar a folha tinha que pegar dinheiro, né, que se fazia aquilo. Então o futebol mudou muito. Então os clubes aceitam essa situação e eu acho que isso não vai mudar. É muito mais fácil tu criares um plantel maior, com maiores jogadores qualificados, do que tu imaginar que isso vai mudar, porque isso não muda mais. É que tem duas coisas. O que está errado. Depende muito. Não vai mudar, mas está errado. Sim, eu só estou fazendo uma constatação. Eu respeito a tua crítica, e te respeito por tudo, mas especialmente nessa, embora possa discordar democraticamente de algum fator ou de alguma opinião. Porque tu sempre foste contra esse tipo de convocação oportuna. Sempre, tá? sempre radicalmente. Não me lembro do Paulo Nunes contra o Cruzeiro. Excessivamente radical, até eu fui às vezes. Mas eu vou dizer o seguinte, tem muito clube que adora isso aí. E tá andando se perder o jogador, porque precisa valorizar o atleta para vender. Então, isso acontece, tá? Isso acontece. Tu acha, e vou dizer a verdade porque eu digo as verdades, tá? Eu digo as verdades. Tu acha que o Internacional não estava esperando sedentamente uma convocação do Dourado? Vamos ser claro aqui. Assim como aconteceu com o Grêmio em relação ao próprio Cebolinha. Não, eu acho que não. O Everton tá valorizado. O Dourado precisa valorizar. Tu leva outros jogadores, o Grêmio jogador, porque não levou meu jogador. Mário, o Grêmio queria que o Luan fosse convocado. Aí é cobertor curto, não tem como resolver isso. Esse tá difícil de vender. Daí, não tem como resolver. Tu tá ouvindo o que eu tô falando? Tô ouvindo. O Luan tá difícil de vender. Esse é que tinha que ser chamado dessa visão. O Everton não é nós que vendemos, eles que compram. E aí é que é isso, não adianta. O Luan não quis ir antes da Copa para apostar numa convocação para a seleção. Que não aconteceu. O Cacalo disse e repetiu que não por acaso lideram o Campeonato Brasileiro, primeiro o São Paulo, segundo o Internacional, aqueles que estão dedicados apenas ao Campeonato Brasileiro. Não Copa do Brasil, não Libertadores, usando sempre os titulares. E o Cacalo, não por constrangimento, não acrescentou que terceiro e quarto colocados, Flamengo e Grêmio, usando eventualmente reservas, estão nessas posições, terceiro e quarto. Sim, Lauro, mas é que os outros, Flamengo, São Paulo Internacional, São Paulo Internacional são clubes grandes. Eu não vou querer que o Vitória da Bahia, o Bahia que usa os titulares, estivesse naquela posição. São Paulo, Inter e Atlético só estão com o brasileiro, hein? O Cacalo, e o Flamengo tirou o Grêmio, então não podemos, todos, cada um tira um, né? O Grêmio não jogou mal. Viu, Marcelo? Oi, querido. O Grêmio não... Até esperava que pudesse sentir, enfim, a eliminação da Copa do Brasil, mas o Grêmio, pelo que mostrou no jogo de ontem, não sentiu absolutamente nada. Foi o jogo de ontem. Primeiro, o Grêmio jogou coletivamente muito bem. E segundo, o melhor jogador para mim do Grêmio, ontem... Enquanto comenta, Cacalo, eu vou pedir pra gente rodar aí os momentos do jogo de ontem. Não, o Grêmio coletivamente jogou muito bem. Em segundo lugar, o melhor jogador do Grêmio para mim, desde o ano passado, o ano retrasado até, ontem voltou a jogar futebol e foi o melhor em campo, contrariando opiniões de muitos, que chama-se Luan. Fazia tempo. Luan é um grande jogador. Será que não foi só pelo passe do gol, ontem ele decidiu a partida. E junto com o Luan, concordando com meu amigo Ribeiro Neto, quero dizer que o Kahneman é um fenômeno extraterrestre. Jogou muito bem ontem. Não existe jogador parecido. Olha, eu convivi com o Mauro Galvão, com o Adilson, com o Rivarola, com o Luciano, na minha época, diretamente, grandes jogadores. O Kahneman é extraterrestre. Ele marca
3 ao mesmo tempo. É impressionante esse jogador. É impressionante esse jogador. Cacalo, esse lance aí, grande acerto do assistente Eduardo Cruz. Impedimento muito bem marcado. Contra a arbitragem. Contra o Grêmio. Seria o gol do Grêmio, mas ele acertou. Contra o Grêmio. Acertou sempre. Contra o Grêmio eles acertam sempre. Hoje o impedimento é assim. Cacalo, eu quero me somar a ti nos elogios ao Luan, que eu nomino há 2 anos como o maior jogador do Grêmio e o jogador que mais o Grêmio precisa. Porque, Lauro, tu falaste no Everton. Eu e o Lauro. O Everton é um jogador que tem sido, nesta temporada, excepcional, mas é um jogador que, pela característica, ele precisa ser alimentado. Se tu não tem a fonte de geração... Olha a metida, vamos aproveitar o lance. Olha a metida que deu o Luan. Olha a metida que deu. Foi isso aí que ele fez no jogo. Não foi decisivo. Não vi o Ribeiro não assistiu o jogo. Eu vi com atenção. Tu não assististe o jogo. Os detalhes do jogo. Ele foi bem mais participativo. Jogou muito. E a má fase técnica do Grêmio estava ligada à decadência pessoal dele, que ele não vinha jogando esse futebol que a gente se acostumou. Tanto é que ele volta, o Grêmio volta. Ele é a articulação do Grêmio. O cara tem 40 passes, erra 20 centro. Antes, na última partida, contra o Flamengo, ele errou 20 passes. Ontem ele não errou nenhum. Eu acho que a questão, eu tenho falado muito isso aí, Cacau. A questão dele, esse momento, a perda do Arthur foi fundamental para ele. O Arthur é um jogador que fazia com que a bola chegasse até ele, levava a bola até ele. Ele sem o Arthur, e ficou evidente isso aí também quando não teve o Maicon, ou seja, ele tem que buscar a bola aqui atrás, tem que vir buscar a bola... Muito atrás. Lembra, e aí é muito marcado. E se desgasta tem muito muita também. Gente na muito frente. desgaste. Lembra, Cacau, o que aconteceu no Mundial foi isso, exatamente. Nós não tínhamos os volantes técnicos que levavam a bola até intermediário. E ele voltava muito. E tem que entender, o Luan é um jogador técnico, não veloz. Não é a mesma coisa. O jogador ser técnico é uma coisa, o jogador ser veloz é outra. Quero aproveitar para dizer que não são só vizinhos e parentes que elogiam o Pedro, tá? O Nelson Dudes disse aqui, ó. Que gogó, esse guri vai longe. Tá bem, Pedro? É tudo jogado ensaiado. Não sei. É assessoria de imprensa está funcionando. Deixa eu aproveitar aqui para dar, tá? São Paulo estava na Sul-Americana até quinta-feira. Eu sei, o Paulo Paixão, mas não tá mais, né? Um abraço, pessoal. Não, a Sul-Americana é segunda divisão, né? Eu estou jogando com os reservas na Sul-Americana. Não vem com Sul-Americana, que é Sobre a regra segunda divisão. Mão na bola e bola na mão, essa era correta. Simples assim, complicar o simples. O Mauro de Porto Alegre. João de Canoas, obrigado, Ribeiro Neto, por ler a mensagem. Eu estou aqui para dizer as verdades e fazer a vontade de vocês, meu bruxo. E um abraço para o gremistão Vinícius Lopes, da Zona Norte. Ninguém deseja que o Everton e o Luan corram da mesma maneira, tenham a mesma característica. Eu não quero que o Luan corra como o Everton corre. Não é disso que se trata quando eu falo que o Everton joga ou que o Luan não joga. Eu estou comparando, vamos pegar logo o Grêmio então, Ruxo. Vamos pegar o Douglas no melhor momento. Eu sou muito mais o Douglas no melhor momento do que o tão badalado Luan no melhor momento. Mas o Douglas no melhor momento. Lauro, o Douglas no melhor momento só foi o Douglas no melhor momento porque tinha o Luan do lado dele. Não. Então posso dizer que o Luan. O Luan que dá. Porque o Douglas. O Luan que faz tudo aquilo no time do Grêmio. O Everton só é o Everton porque tem o Luan para lançar. Não, mas então o Luan jogava porque o Douglas jogava. Cacalo, mas. Sim, o Luan é craque. Cacalo, o Grêmio não é mais o mesmo que foi campeão lá na Copa do Brasil. Não é mais o mesmo que foi campeão da Libertadores da América do ano passado. Mas não foi só pela saída do Arthur. Não, tem razão. Mas se desgastou muito a equipe do Grêmio. Primeiro perdeu o Pedro Rocha, perdeu o Arthur e perdeu um jogador muito importante, chamado Edilson na lateral direita. É verdade. Muito importante, por uma série de razões. Então, o Renato teve que remontar a forma de jogar do time. E os centroavantes do Grêmio não estão dando conta do recado. Os centroavantes não estão dando conta do recado. Se o Grêmio tivesse um centroavante de categoria, que fossem goleadores natos, a bola cai na área e ele mete para dentro, seria muito mais fácil ainda. Né? Se criticava muito o Lucas Barros. Não era um grande centroavante, mas fazia gols. A bola chegava. Fazia gols. E o Jardel e o André, o Jael e o André, o Jardel fazia gol de tudo que é jeito. O Jael e o André. Tu acha que o André pode ser esse jogador que o Grêmio investiu e contratou para ser o que ele tem que ser e não está sendo? Adaptação que está muito longo. Muito longo. Nós falamos do Leonardo Gomes, lateral direito. Olha, hoje, por meu gosto, ele é titular absoluto do Grêmio. Que partida sábado, né? Titular absoluto do Grêmio.
Porque o Leonardo Moura é um craque tecnicamente, mas é um jogador que não tem mais aquela energia. Virou fio fisicamente, virou fio fisicamente. Mas ele está sacrificando o Ramiro muito também. Exato, tecnicamente é um grande jogador. Bem lembrado. Então o Grêmio mudou muita coisa. O Renato está nos vendo, tá? Renato Portaluppi. Então tem uma coisa... Alô, Renato! Desculpe o que eu vou dizer agora. Crítica. O Renato costuma... Vamos criticar o Renato. Porque o Leonardo Moura é vovô, é muito comum, muito frequente que o Renato faça o seguinte: passa o Ramiro para lateral, tira o Leonardo Moura e mete lá um Marinho da vida e tal. Mas o Ramiro cai muito indo para lateral, né? Ou o Alisson. Eu quero dizer o seguinte: tem que parar de acontecer isso, se o Renato quiser. É muito simples. Já que o Leonardo Gomes está jogando tudo que ele está jogando, Leonardo Moura cansou, sai um lateral, entra outro lateral e mantém o Ramiro na função dele. É apenas um palpite. Falar o sentido, do Miguel, que também falou do Cano. O sentido dessa substituição me parece que não é só esse. Tirar o cara que está cansado. É dar mais ofensividade ao time, colocar um atacante a mais, com o Ramiro que teria, em tese, mais facilidade. Pois do Alisson eu espero alguma coisa, do Marinho eu não espero. A Jéssica Schneider acabou de dizer: canta muito esse meu bebê. Bom, vamos salientar aqui que as mensagens que vocês mandam pelo Facebook, pela live, a gente roda aí no rodapé do seu televisor. As do WhatsApp, evidentemente, o Ribeiro está fazendo referência. Mas a gente tem um mapa de calor dos jogos. Vamos começar pelo esse jogo do Grêmio, mesmo no inverno? Mesmo no inverno. Tão bom. Vamos ver, Ribeiro, a movimentação aí, ó. Dá para mostrar em geladeira. Tal do mapa de calor aí, tá bem. E no inverno, né, Ribeiro? A movimentação do Grêmio. Lá na Tia Carmen tinha um mapa de calor. O Corinthians teve uma movimentação maior que o Grêmio no meio-campo. Dá para... Mas a do Grêmio é muito mais sincronizada. Sim, a do Grêmio mais sincronizado. Tem razão. Mapa de calor da Tia Carmen. Mas o mapa do calor não tinha que ser vermelho, hein? Vamos lá. Não entendi isso aí. Pessoal, essa gremistada toda. Vamos lá para as estatísticas. Vamos lá, olha aí, ó. A posse de bola, né? O Corinthians... Bom, a posse de bola é aquela história, não ganha mais jogo, né? É verdade. Hoje foi 75. O Grêmio lá com quanto? O Corinthians... mas pode não perder também. A posse de bola tá lá, vamos chegar, deixa eu chegar aqui. Os números do Corinthians são todos melhores, cara. 56 a 43. Perda de posse, olha só, o Corinthians 53, o Grêmio 29, passes errados, o Corinthians 500, passes certos, ou melhor, 557, o Grêmio 380, 55. Os números do Corinthians são melhores. 62 o Grêmio, 9 finalizações, o Corinthians, 11 o Grêmio, 8 dribles, 3 o Grêmio, 16 desarmes e 24. Um pedido para produção para o próximo programa, para a gente ter também as faltas. É muito interessante. Foram pouquíssimas. O jogo foi muito bem jogado. Cadu, antes que mude o assunto, eu não posso perder. Esses são os dados da Footstat. Isso. Eu quero ficar com dois dados. Primeiro, o Ramiro e a estabilidade tática do time do Grêmio. Todo ele está centrado nesse trabalho, nas 3 funções que ele faz, de ajudar o lateral, ainda chega na frente e fecha por dentro quando o Grêmio pensa a bola. E segundo, a discussão sobre o Luan, me constrange, porque eu adoro discutir jogador ruim. Jogador bom, velho. É impressionante. Olha, o Caco Garcia, eu vi agora, passou ali no vídeo, o Luan fez uma jogada boa. Pode discutir o Luan. Olha, tem vários outros para tirar do meio. Pelo amor. Quando o Luan faz a jogada que ele fez maravilhosa ontem, dando aquela bola no ponto futuro, Cláudio Coutinho. Ponto futuro? Fazia tempo que eu não vi. Pois bem, quando ele faz aquela jogada, eu digo pra minha mulher, assim, que minha mulher entende muito mais de futebol do que eu, digo pra minha mulher assim, pode jogar mal 3 meses agora. É bem isso. O Caco Garcia... quem não sabe jogar futebol não faz essa jogada nunca. Bom, é verdade. O Caco Garcia, se fosse o mapa de calor do Luan, seria 10 graus negativos. Vem cá, o Ribeiro disse assim, ó. Mas ele só fez isso, Luan, cara. Mas só fez isso. Ganhou o jogo, precisava mais. Atenção, Cadu. Está se criando um sofisma absurdo. Olha aí. Na Copa do Mundo, confirmou-se que posse de bola não ganha jogo. É verdade. Muito bem, atenção, mas não vamos parar aí. Atenção, agora o sofisma absurdo. Não é bom ter posse de bola. Chegou-se a essa conclusão absurda. Então, pelo amor de Deus, dá bola para o adversário, que é ruim ter posse de bola. Aí é uma loucura, eu não vou conseguir aceitar. O técnico do Flamengo disse, o Grêmio gosta muito de ter a bola, mas o time tem que ter a bola, para aquela história. Pode ser que não seja mais decisivo, mas eu acho que tendo a posse de bola, tu tá mais perto da vitória do que o outro. Mas vamos ver o mapa de calor aí também do jogo do Internacional. Vamos lá pro mapa de calor. Vamos lá. Nessa parceria nossa com a Footstat. Também não é. Aí, ó. Viu também? Ó, Pobre,
Olha lá, o Paraná não tem movimentação, só no goleiro, só tem no goleiro lá. O Paraná foi gelado, hein? Pelo que eu tô vendo, o Paraná não jogou. O Paraná não veio jogar. Só no goleiro. Vamos lá para os números, O Internacional dominando aí todo o campo, vamos lá. Vamos chegar aqui para ver a posse de bola. Absurdo, o Internacional absurdo. com 68, Tá precisando de óculos, Paraná com 32, 47, perda de posse, Ribeiro 47 o Inter, 38 Paraná, 472 passes certos o Inter, 136 o Paraná, passes errados 30 o Internacional, 25, errou menos até, bom, quer dizer, mas passou menos, né? Passes de bola, 14 finalizações, o Paraná 7, 12 dribles, o Internacional 2, o Paraná 14 desarmes e 19 para o Paraná. Tem gente que não sabe nem o seguinte, teve mais posse de bola e errou mais passes. Claro, se ele teve mais com a bola, errou mais. Eu vi agora. Se o cara eu nunca vi deu 500 passes, tem que errar mais. Marcelo, vamos ver o... Essa é uma outra questão do Luan. Erra mais passes que os outros. Claro, ele está mais com a bola. Como leva mais falta também. A bola apanha em tudo que é jogo. Apesar de tudo, dá um bola. Vamos ver o que, Cadu? Vamos ver aí, ó. Apesar de tudo, ele faz gol, ele é o melhor da América. Vamos ver o gol do Inter, Mário Sérgio. Vamos ver o gol do Inter, gravado pelo próprio torcedor colorado. Vamos rodar aí. Cheio o Beira-Rio, hein? Gol para matar alguns torcedores do coração. Mário Sérgio, não importa a cor. Maior público do Beira-Rio pós a reinauguração. Esse jogo de manhã, só para ficar no horário, eu gosto muito, apesar de não devia ser tempo, mas eu gosto. Mário Sérgio, mas era mais Não, tinha mais coisa, eu só aproveitei para dizer isso. Pelo momento internacional, pela chegada pela do Guerreiro. contratação. Não, mas eu só queria dizer que eu gosto desse horário. É um horário bom desse jogo. Fui eu e o meu neto hoje, o B. Maravilhosa a minha companhia, né? Que legal, velho. Vamos lá, historinha no programa, pode? Hein? Como é que é? Historinha no Não programa. sendo grande? Se não é uma grande... Mas não é pra mim, Mário Sérgio. Mas eu vou fazer um agrado pros participantes Vamos do lá. programa, cara. Parabéns, Cadu, pelo programa. Historinha rápida. Uma vez naquelas peladas de beira de praia, em Capão da Canoa, fui barrado de participar do jogo pelo Lauro Quadros, que disse, guri não, foi o Eduardo do bairro Rio de Janeiro. Um outro absurdo. Combinação do Ministério Público com o Atlético Paranaense no Paraná. O Cacau, tu que é bacharel. É um absurdo. Não seja o Dallagnol lá. Isso aí. Não. Não tem nada. Mas olha aqui, ó. Não deixar o visitante entrar, o torcedor visitante entrar. O Curitiba não aceitou isso. O Paraná não aceitou isso. Mas o Atlético Paranaense aceitou. Tu não pode entrar fardado de Grêmio. Mas o Atlético Paranaense tem tudo é diferente. Vários absurdos, Lauro. Vários absurdos. Deve passar aí, mas aqui até os nossos internautas ficam até fazendo o programa discutindo na nossa live aqui. O Roberto disse o seguinte, o Adílio o seguinte, essa do Cacalo comparar o Mauro Galvão com o Kahneman, foi brincadeira. Não, meu amigo, aí o Roberto disse assim, claro, o Kahneman joga muito mais que o Mauro Galvão. Não faça essa mas eu quero fazer referência os dois aqui discutindo. Não faça essa injustiça comigo, eu não fiz essa comparação. Absolutamente não fiz essa comparação. Mauro Galvão era super craque, jogador muito acima da média. Eu quis dizer que eu convivi com grandes zagueiros e hoje o Grêmio tem um grande zagueiro. Não estou comparando. Adilson, Mauro Galvão foram simplesmente extraordinários, técnicos, craques em todos os sentidos. Não estou fazendo comparação. Mandando um abraço. Eu estava no Estádio Olímpico quando o Mauro Galvão estreou no Internacional com 17 anos. Tricampeão brasileiro. Que viria a ser depois. Mauro Galvão e Mauro Pastor. O Inter tinha ido muito mal no Campeonato Gaúcho, tinha sido acho que terceiro ou quarto lá, e estava renovando. Não, mudou a comissão técnica, assumiu o Hélio Andrade. E foi jogar um Grenal no Olímpico, nós como favorito, nós Grêmio como favorito, e ele estreou com 17 anos. Que coisa espetacular. O Mauro Galvão foi campeão brasileiro aos 17 pelo Inter e depois campeão brasileiro aos 40 do Grêmio. O Lauro Quadros gosta muito de contar história, né? Quando eu contratei, em nome do Grêmio, evidentemente, não foi para mim, mas foi para o Grêmio, contratei o Mauro Galvão, ele jogava na Suíça. E eu fui a Lugano contratar o Mauro Galvão. A parte italiana mas aí para não ir a Lugano,
nos encontramos em Valência, na Espanha. Lauro, ouve a história aqui, tu que é historiador. Eu estava explicando onde é que fica Tu que é historiador. Ele veio de Lugano e nos encontramos em Valência, na Espanha, para trazer o Mauro Galvão para o Grêmio. Cheguei no aeroporto, nos encontramos, ele estava com 3 malas desse tamanho, assim, ó, gigante, e vermelhas. E eu disse para ele assim, onde é que tu vai com essas malas aí? Ele disse, não, nós estamos acertando aqui. Não, mala vermelha pode voltar, não quero mais. As malas vermelhas tu não joga no Grêmio, de jeito nenhum. Fez ele comprar a mala? Mas como? Não, mala vermelha não entra no Grêmio, cara. Pode voltar com Ele não foi mirim no Grêmio? Foi. Pode voltar com essas tuas malas aí. Aí eu disse, não, tô brincando. Hoje passa essa mala vermelha. Toda terça-feira, anos a fio, Figueroa, Larry, o Kelésio e o Laurinho aqui, toda terça-feira, futebol de salão, anos a fio. Só tem um vivo agora. O Kelésio e Luzia. Só tem um vivo agora. Para não reclamar, Laurinho. Ei, Lauro, nesse time de veterano só tem um vivo. E o Figueroa sempre disse pro Minelli, na televisão, joguei com o Carpegiani, com o Falcão, pelo Lauro, quase. Para tu, Lauro, meu ídolo, não reclamar. Lauro José. Um beijo, ótimo programa, um beijo pro Lauro, Anete Dornelles. Não sei se a gente tem a coletiva do Renato aí ou não, se ele... Tá, mas o Internacional, o Mário Sérgio, tem mais a crescer ou chegou no seu ponto máximo? Se nós pegarmos o Internacional do início do ano, onde nós queríamos nos manter, quem sabe beliscar uma Libertadores, né? E como ele se apresenta agora, com as contratações feitas, embora a crítica do Ribeiro Neto, né? O Internacional tem mais a crescer, tem mais a acrescentar, né? Porque eu acho que o time são, na verdade, todo mundo, vou dizer o óbvio aqui, como dizia o Lauro Quadros, são 11 jogadores diferentes, um jogador que é um deles que é um. Tu tem que fazer aqueles 11 jogadores. Lauro Quadros, quem é esse, Lauro? É um senhor que eu conheço de idade aí. Tem que dar liga, tem que dar. E o Internacional deu liga não só nos 11, Cacalo, deu liga naqueles que também entram. E então eu quero dizer o seguinte para torcedor colorado: temos sim mais a acrescentar. Podemos pensar muito grande esse ano, apesar do que o Cacalo falou em relação aos clubes que estão disputando, que tem 2 ou 3 campeonatos, que eu concordo contigo também, mas um clube grande tem que aproveitar isso. Tá bom, Marcelo, estamos encerrando. Já? Olha aqui na nossa audiência, Saul Berchevski, vocês conhecem? Vocês conhecem Saul Berchevski? Sabe quem é Saul Berchevski? Dirigente campeão do mundo. Saul, eu conheço por Saulzinho. Campeão do mundo. Quero pedir desculpas, quero pedir que eu não pude falar muito mais porque o Mário Sérgio não me deixou, entendeu? Então, a pedido da direção, eu vou a pedido. Obrigado. Laurinho, querido. Elas perguntaram por que tu não dançou, do Ribeiro. Ayrton Ruschel. Foi rápido, obrigado. Cacau. Meu chefe. Vamos encerrar com quem foi Pedro Miranda. Nosso sucesso encerrando. Show must go on, Pedro Miranda. Vambora. Nós voltamos domingo. Durante a semana tem o nosso 2 Toques normal, de segunda a sexta. Durante a semana tem aquele programinha. Programa de 25 anos. Zélio! 25 anos. O Zélio não se coça. Vamos lá. De casa. Boa semana a todos. Vamos lá. Semana passada te vendo com ele foi tão difícil. A mulher que chorava comigo hoje tá com sorriso bonito. Dá pra ver que já não sofre mais, nossa história já ficou pra trás. O desgosto tampar no meu rosto, saudade do tempo que não volta mais. Dá pra ver nos seus olhos a felicidade, cê tá tão bem com ele. O amor que um dia foi meu, hoje é completamente dele. Eu não te culpo não, feri seu coração. Não te cuidei, então perdi melhor pra ele. Doeu, mas foi melhor assim. Doeu, te ver feliz, doeu em mim. Esse cara é melhor do que eu. Se você tá com ele, fui eu. Tô de cara. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.